E aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira chegou e hoje já é dia 23 de dezembro, está pertinho do Natal, mas apesar da correria, das festividades e todas as comemorações, celebrações e amigo oculto na empresa e aquela confraternização, você não pode deixar de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A celebração maior é sempre no nosso encontro pessoal com Jesus e todo dia é dia de fazer essa celebração. Sua comunhão com Deus em primeiro lugar, não se esqueça. O conteúdo de hoje tem o título Mantendo os Olhos em Jesus. Não deixe que nada desvie o seu olhar do Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Salvador, que está aí pertinho de você nesse momento. E note que o texto base é João capítulo 21, do versículo 20 até o versículo 22. Você já sabe que ali na praia Jesus começa a conversar com Pedro, que anteriormente o havia negado 3 vezes, agora dá 3 afirmativas em relação ao amor que sente por Jesus, reconhece ser ele um amor limitado, que precisa ser aperfeiçoado, como de fato temos que ter consciência que o amor de Deus para conosco é muito maior do que o amor que nós temos para com ele, e devemos desenvolver e aperfeiçoar esse amor cada dia, confiando no Senhor, estando cada vez mais próximos a ele. Tendo entendido isto, e Pedro agora numa atmosfera de amadurecimento e de diálogo com Jesus, já num tom de despedida, o Senhor Jesus proferiu para Pedro qual seria o destino dele. Ele seria martirizado, ele recebeu a revelação de como ele iria morrer. Tendo isso em vista, Pedro percebeu que João, o discípulo amado, ele veio caminhando, estava lá um pouco mais atrás, e aí o Pedro inquiriu o mestre sobre o que aconteceria com João. E esse aí, como é que vai ser? E a tendência humana, né? A gente observa a tendência humana de comparar a própria situação com a do outro, para ver se de repente você se sente mais confortável. E existe essa mania da nossa parte, na verdade, ficar se comparando com o outro para saber se o outro vai ter uma situação semelhante à nossa, ou pior que a nossa, ou melhor do que a nossa, para que isso de alguma forma influencie no nosso sentimento atual em relação àquilo que está diante de nós, em relação à própria vida que a gente enfrenta. Ei, não tem que ficar se comparando com os outros, mano. O destino do outro não é da nossa conta, minha gente. Então para com esse processo de comparação. Você não está disputando nada com ninguém. Se você disputar alguma coisa com alguém, dispute com você mesmo. Você não tem que lutar para ser melhor do que o outro ou o outro lutar para ser melhor do que você. Você tem que lutar para ser melhor do que você foi ontem ou do que você está sendo hoje. O desafio é superar a si mesmo. Pense nisso, tá bom? E aí você percebe que Jesus revela para Pedro esta condição importantíssima para a vida. Não se importe com a vida dele. Em outras palavras, preocupe-se com a sua. E aí você percebe que a declaração de Jesus a Pedro dá a entender que João estaria vivo até a volta de Jesus. Aparentemente dá a entender isso daí. Mas na verdade o significado é que revela a vontade soberana de Jesus. E o próprio João, no versículo 23, explicou que não se tratava dele ficar vivo até que Jesus voltasse, mas a explicação seria, de fato, na direção da soberania. E se eu quiser que ele viva até a minha volta? O soberano aqui sou eu, então você não tem nada a ver com a vida dele, compreendeu o contexto? É mais ou menos nessa direção aí. E o próprio João deixa isso claro no versículo 23 do capítulo 21 do Evangelho de João, e você pode conferir isso daí. Mas o fato é que Pedro estava recebendo a seguinte recomendação: desvia os teus olhos do João e olha para mim. Para de ficar olhando muito para os outros e olha para Jesus. Olha para você mesmo e o seu relacionamento para com Jesus, porque no final das contas é isso que importa. Pense nisso, que o seu olhar não se desvie de Jesus por nada neste mundo. Vamos orar? Pai querido, que o nosso olhar esteja sempre fixo no Senhor. É o que te pedimos pelo teu poder e em teu nome. Amém.